o São Paulo. Vamos então com o Edu Afonso para atualizar tudo do lado do tricolor paulista, que entra em campo fora de casa pela Copa do Brasil. Edu, bom dia. Bom dia, Mari, Bruno, comentaristas e fãs de esporte. São Paulo, 7h30 da noite em campo, lá no Mangueirão, que é distante 496 quilômetros da sede do Águia de Marabá. Então a gente não deve ter, assim, uma torcida gigantesca do Águia, muito pelo contrário. Mas torcedores do Remo, do Paysandu, da Tunaluz e de times da região de Belém apoiando o time local. Por exemplo, se ele começar com o Nestor, se ele começar com o Moreira, se ele começar com o Sabino, são todos jogadores. Se ele começar com o Luiz Gustavo, por exemplo, são todos jogadores que ele entra já pensando: porra, esse jogador eu vou ter que tirar ou no intervalo ou logo no começo do segundo tempo, esse também. O Éder sabe que toda vez que me faz essa pergunta, São Paulo ideal, eu falo, não vai ter São Paulo ideal, porque o calendário impede, sempre tem gente no DM, não dá para você, não dá, simplesmente você não dá. Eu acho que a grande vantagem, a grande virtude do São Paulo na temporada é ter um elenco com bastante gente. O Juan é um cara desprezado pela torcida que na frente, você põe ele na frente lá em Belém, ele vai morder todo mundo, vai encher o saco, vai marcar a saída de bola, vai correr pro lado, vai encher o saco. Vai ser um Caleri guardadas as devidas proporções, vai trombar, vai disputar, não vai desistir de uma bola. Exato. Fala, torcedor São Paulino, trazendo mais um vídeo bem interessante aqui, bem legal, com informação de última hora desse jogo de hoje aí, diante do Águia Marabá. Tem novidades, né, informações aí bombásticas aí de última hora. Já quero, pessoal, aproveitar aqui para deixar o link aqui como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Vamos lá. Não esqueça, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixar seu like, se inscrever no canal. Direto aqui o vídeo sem enrolação. O São Paulo. Vamos então com o Edu Afonso para atualizar tudo do lado do tricolor paulista, que entra em campo fora de casa pela Copa do Brasil. Edu, bom dia. Bom dia, Mari, Bruno, comentaristas e fãs de esporte. São Paulo, 7h30 da noite em campo, lá no Mangueirão, que é distante 496 quilômetros da sede do Águia de Marabá. Então a gente não deve ter, assim, uma torcida gigantesca do Águia, muito pelo contrário. Mas torcedores do Remo, do Paysandu, da Tunaluz e de times da região de Belém apoiando o time local. Só que quase todos aqueles jogadores que o torcedor está acostumado a ver em campo como titulares não estarão em campo. Parte deles permaneceu aqui em São Paulo, está treinando aqui no CT, já se preparando para as próximas viagens. Vitória, Salvador e Cobressal no Chile. Time totalmente alternativo hoje para defender o título conquistado no ano passado. O Rafael viajou, mas deve ficar no banco. Jandrei deve começar como titular. Aí a linha de defesa, com Moreira e Patrick Lanza, dois garotos da base, que já tiveram boas oportunidades nas laterais. Uma zaga com Ferrarese e Diego Costa, ou a estreia do Sabino como zagueiro. O meio de campo com Luiz Gustavo e Bobadilha, Luiz Gustavo voltando de lesão. Aquela linha de 3 atrás do atacante, com Galopo, Nestor e Ferreirinha. O Eric fica esperando uma oportunidade. E no ataque, na vaga do Caleri, provavelmente o menino da base, William Gomes, ganhando uma oportunidade aos olhos do técnico Subeldia. Em busca de um resultado importante, trazer uma boa vantagem para o jogo da volta ser quase um amistoso lá no Morumbis, quando acontecer a partida daqui a 3 semanas. Aqui no departamento médico, o Pablo Maia, que operou, vai sair do hospital hoje e começa tratamento. O Wellington, Lucas Moura já fazendo transição, o Wellington, Rato e Rafinha. Águia de Marabá, campeão de 2023, time treinado pelo Matal Sodré, filho do Gerson Sodré, jogador que passou pela Portuguesa na década de 80. O time tem alguns destaques. Goleiro Axel, 31 anos, é conhecido como pegador de pênaltis, pessoal. Será que vai precisar? Tem o Betão, zagueiro, 34 anos, não é aquele do Corinthians. Ele fez um gol de bicicleta na conquista do título paraense do ano passado. E prestem atenção no Braga, menino de 22 anos. 8 gols e 3 assistências na temporada. Por incrível que pareça, é o artilheiro da Copa do Brasil com 3 gols. Fez gols contra o Curitiba na primeira fase na vitória de 3-2 e fez gols na segunda fase na vitória contra o Tocantins por 3-0. Jogo 7h30 da noite, São Paulo volta na sequência, chega no início da madrugada aqui no CT da Barra Funda, Bruno e Mari. São Paulo então nessa correria enfrentando o artilheiro da Copa do Brasil essa noite então, hein, Mari? Então, se for os 4 zagueiros, pode ser que ele vá aí com, pelo fato do Moreira também não tá num ritmo bom, pode ser que ele vá com 3 zagueiros, segure ali à frente da zaga o Bobadilha, né? Dê liberdade pro Patrick e o... Mas sem convicção, sem vontade própria. Não é a produção.
Não é, cara. Produção colocar o campinho pra gente, pra ficar mais fácil de todo mundo observar aí como é que tá montado esse time, e aí a gente continua falando. Algumas informações. O Moreira, eu conversei com o pessoal do Moreira e perguntei, ele não joga há muito tempo, mas dá pra ele começar? Falaram pra mim, dá pra ele começar. Beleza. E também, a gente até coloca aí que o Alan Franco pode ser um escolhido no lugar do Sabino, e o que pode acontecer também é ele colocar o Diego Costa para começar na lateral direita, coisa que ele já fez lá no jogo contra o Barcelona, liberando o Igor Vinícius e colocando o Diego para fazer ali um lateral zagueiro, coisa que faz muito na Europa, né, pela direita. Então também é uma possibilidade caso o entendimento da comissão seja que o Moreira ainda não tem físico para começar jogando. Então aí, esse é o provável time do São Paulo. E aí, coisa, fala, Renan. Esse jogo especificamente, o Zubeldia vai, dependendo de como ele começar, ele vai ter que começar o jogo já pensando em substituições. Porque o treinador, ele é a circunstância do jogo. Pô, tem uma lesão, tal jogador hoje não tá bem. Pelas prévias, e são muitas em blogs, em sites, enfim, são muitas prévias. Por exemplo, se ele começar com o Nestor, se ele começar com o Moreira, se ele começar com o Sabino, são todos jogadores, se ele começar com o Luiz Gustavo, por exemplo, são todos jogadores que ele entra já pensando, esse jogador eu vou ter que tirar ou no intervalo ou logo no começo do segundo tempo, esse também. Assim, eu tenho a minha escalação que eu faria para hoje. Você falou numa possibilidade aí do Diego jogar pela direita, mesmo em linha de 4, eu faria meu time hoje um 4-1-4-1. Tá. Um time que estaria protegido, né, mesmo com jogadores que muito tempo sem jogar, que ficaria um time protegido. Meu time seria Jandrei, Moreira, Ferrarese, Sabino e Patrick, Luiz Gustavo à frente da zaga, o 1. Daí, a segunda linha de 4, Eric pela direita, Bobadilha, Galopo e Nestor lá pela esquerda e Juan no ataque. Bom time, hein? Esse que é o cara pode ser treinador, Éder. O cara tem... Deu papo. Esse seria o meu time para hoje. Então vamos lá, repetindo. Jandrei no gol, João Moreira, Ferrarese, Sabino e Patrick, a primeira linha de 4. O primeiro 1, Luiz Gustavo, bem à frente da zaga, segurando só a iniciação de jogada, início de construção de jogada e protegendo ali a defesa. Segunda linha, Eric pela direita, Bobadilha na meia direita, Galopo na meia esquerda e Nestor lá na direita. Juan como centroavante. Né? Eu imaginava de uma forma diferente, porque no meu time inicial começaria o Rames. Aí mudaria o triângulo no meio de campo. Aí seria Bobadilha e Luiz Gustavo, um do lado do outro, e o Rames como 10. Certo. Em vez de ser o 4-1-4-1, né? Fazer do lado a lado. A inversão do 4-1-4-1 seria um 4-2-3-1, né? Mudaria a forma. Seria 2 volantes, um do lado do outro, Bobadilha e Luiz Gustavo, Rames como 10, Eric na direita, Nestor na esquerda, como jogou e muito bem com o Dorival, e Juan no ataque. Seria esse o meu time. E agora essa possibilidade de, mesmo em linha de 4, o Diego pela direita, não seria ruim. Daria uma sustentação boa, sem tanta responsabilidade de subir, mas o Eric fazer aquela função mesmo de atacar ali pelo lado direito, também não seria uma formação ruim, né? Só 2 informações antes da gente voltar a discutir sobre essa questão da formação. Existe uma possibilidade grande de minutos para o William Gomes e existe aí uma possibilidade apurada que eu ouvi de estreia do Henrique. Henrique foi relacionado já para alguns jogos, o Henrique Carmo, ponta, jogou Copinha esse ano, já é observado pelo Bayern de Munique, um dos caras que o São Paulo mais aposta aí, que já subiu de Cotia, e existe a possibilidade dele estrear pelo São Paulo aí no jogo contra o Águia. Ô Arnaldo, qual você acha que é a melhor formação para esse time do São Paulo do Zubeldia? É uma linha de 4? É um 3 zagueiros? Supondo que a gente tá com o time completo, tá? Com o Lucas, com o Rato, com todo mundo. Qual que é a melhor formação, o São Paulo ideal? É 3 zagueiros ou é linha de 4?
O Éder sabe que toda vez que me faz essa pergunta, São Paulo ideal, eu falo, não vai ter São Paulo ideal, porque o calendário tópico, né? Impede, sempre tem gente no DM, não dá para você, não dá, simplesmente você não dá. Eu acho que a grande vantagem, a grande virtude do São Paulo na temporada é ter um elenco com bastante gente. Eu gosto muito no sistema com 3 zagueiros, o Renan sabe disso. Eu acho que o sistema com 3 zagueiros te permite mais variações durante a partida, até sem alterações. E permite, para mim, melhores substituições ao longo do jogo. Aquele sistema que jogava, por exemplo, Carpinho... Posso falar sobre uma coisa? Pode falar. Sem esquecer, gente, que 3 zagueiros não quer dizer especificamente que precisam ser 3 zagueiros. Exato. Né? Pode ser o Luiz Gustavo. Exato. Se o Pablo não tivesse machucado, talvez o Luiz Gustavo... Pode ser o Rafinha. Isso. Eu vou comentar hoje à tarde o jogo do Bayer Leverkusen, cara, na Europa League. Eu vejo o Bayer Leverkusen jogar tudo bem, eu não vou comparar o São Paulo com o Bayer Leverkusen, mas os caras não perdem um jogo na Europa, já são campeões na Alemanha. É um sistema lá do Xabi Alonso com 3 zagueiros que, primeiro, é muito versátil, muito ofensivo, é o contrário do que as pessoas acham aqui, é mais agressivo, e acho que ele permite muita... E não tem nenhum craque no time. Tem um cara muito bom lá que é o Wirtz, então eu acho que ele aproveita melhor o que tem no elenco. Então, assim, acho que o São Paulo tem 4 bons zagueiros no elenco, na minha visão. Falta ainda um canhoto, mas pode ser suprido. Pode ser pelo Luiz Gustavo, pode ser o Sabino, enfim, quando o Rafinha jogar. Então eu sempre prefiro o sistema com 3 zagueiros. Eu jogaria sempre naquele sistema que curiosamente jogou contra o Palmeiras, 3-4-3. Mas aí eu acho que isso é para a conversa de hoje. Eu entendo o esquema ou o time do Renan como uma alternativa interessante, porque aí é uma possibilidade de você, de fato, preservar o seu time titular. Foram vários jogadores titulares para lá. Aí a minha dúvida é se foram por uma emergência, para compor ali, se precisar durante a partida, ou se foram para iniciar, porque o técnico está chegando agora. Então, qual que é o princípio dele? Deixar Diego, Alan Franco, André Silva, essa turma no banco, para alguma emergência, ou começar com esses, com mais minutos agora, e trocando ao longo do tempo. Eu acho que essa é a grande dúvida nossa. Eu gosto do time do Renan e eu também preservaria todo mundo. Por que ele coloca o Bobadilla, o Renan? Por exclusão, porque essa posição está carente, e porque ele precisa de ritmo, o Bobadilla. Ele jogava, né, Arnaldo? Ele jogou jogando. E por um acaso foi bem, tá? Por um acaso foi muito bem. Eu também achei que foi bem. Jogou bem. Mas eu acho que, assim, eu sou mais a opção do Renan para hoje, mesmo com linha de 4, eu acho que é ok. Com alguns jogadores aí tendo que fazer o trabalho sujo, que os mais sem ritmo vão ter que precisar de ajuda. O Juan é um cara desprezado pela torcida, que na frente, você põe ele na frente lá em Belém, ele vai morder todo mundo, vai encher o saco, vai marcar a saída de bola, vai correr pro lado, vai encher o saco. Vai ser um Caleri guardadas as devidas proporções. Vai trombar, vai disputar, não vai desistir de uma bola. Exato. Fica até mais difícil usar a linha de 4, né? Você não tem nem o Pablo, nem o Wellington. Então, talvez, aí você vê assim, ele levou o Diego Costa, levou o Alan Franco, levou o Ferrarese, levou o Sabino. Talvez ele utilize linha de 3 de novo. Não por ideia fixa, ideia madre, por vontade, mas por necessidade. Porque nessa prévia você colocou Moreira, não joga há mais de um mês. Sabino não joga há 6 meses. 5 meses. Né? Nestor não começa uma partida há muito tempo. Na posição de volante, o que o Renan domina, e acho que ele que vai dar as pistas para nós, tem o Luiz Gustavo voltando, que é o reserva do Pablo, mas também não joga há mais de mês. O Zubeldia falou que seria umas 4 sessões, né, Arnaldo? Na coletiva, ele falou mais 4 sessões de treino para o Luiz Gustavo poder jogar. Ele é um pouco mais velho, mais pesado, para voltar à forma. Mas sem isso que você falou, o Nestor também há muito tempo não joga desde o começo, né?
E o Sabino também é mais pesado. Então, você começa a tentar montar o quebra-cabeça. O mais fácil, por incrível que pareça, continua sendo do meio para frente. Mesmo sem o Caleri, mesmo sem o Luciano, mesmo sem o Rames Rodrigues, mesmo sem o Rato, você consegue montar. Agora, para trás, a minha impressão, pela lista de quem foi, é que ele vai acabar adotando os 3 zagueiros por necessidade e não por convicção. Legal. Renan, o que você acha? O que a gente pode esperar desse time do Zubeldia? E eu já queria conversar contigo. O São Paulo perdeu o Pablo Maia. E quem está pegando essa posição nesse momento é o Bobadilla, que já falou que ele é um segundo volante de origem, mas que também se sente confortável jogando como primeiro volante. É muito diferente jogar como primeiro volante, como segundo volante. Você que é da posição ali, é fácil se adaptar? Não é fácil se adaptar? Como é que você vê o Bobadilla fazendo essa função do Pablo Maia? Bom, Éder, é muito mais fácil você se adaptar de segundo para primeiro do que primeiro para segundo. E eu vou explicar o porquê. Quando você já tem a característica de ir e voltar, por exemplo, o Ramires fazia isso muito bem. Quando você coloca o cara para fixar ali mais à frente da zaga, é muito mais simples para ele. Mesmo que ele tenha a ânsia, a vontade de toda hora ir para frente, eu vou dar uma segurada, eu vou me conter um pouco mais. É muito mais simples do que o jogador que tem as características mais defensivas ter que atacar, ter a responsabilidade de atacar. Então essa adaptação para ele é muito melhor. E outra coisa, ele simplesmente tem que pegar essa oportunidade que está caindo no colo dele e agarrar com todas as forças, certo? É um jogador que recentemente praticamente nem entrava em campo. A gente só via ele dentro de campo depois dos jogos fazendo atividade física sozinho, o que é admirável, mas jogando pouco estava. Então, quando tem essa oportunidade, ele tem que agarrar, joga de primeiro, joga de segundo, joga do que vier, ele tem que agarrar essa oportunidade. Né? Então, eu gosto do Bobadilla. Eu achava já que ele tinha que ter tido muito mais oportunidade anteriormente. Ele, Alan Franco, cobrava muito isso. Mas, enfim, uma das coisas um legado negativo que o Carpini nos deixou também foi o pouco revezamento no Campeonato Paulista, a pouca utilização de jogadores, porque é naquele momento que você faz as experiências, os testes, os revezamentos, poupar jogadores. Por exemplo, o Patrick não foi utilizado. Eu estou olhando para baixo, gente, desculpa que eu tenho minhas anotações aqui. O Patrick não foi utilizado. O William Gomes, praticamente nada também. Rodriguinho, zero também. Então, são todos jogadores que hoje poderiam ser opções possíveis. O Patrick vai ter que jogar de qualquer forma, sendo com 2 zagueiros, numa linha de 4 ou com 3 zagueiros. Ele vai ter que entrar em campo. E assim, a minha opinião, Arnaldo, é uma boa oportunidade de lançar esse menino. Pode ser. Colocar ele. Porque assim, com todo respeito à Águia de Marabá, mesmo sem ritmo de jogo e tal, é uma oportunidade de você ver o menino em campo, num jogo oficial. O São Paulo vai estar jogando em casa, não vamos esquecer disso. Vai ser longe, mas vai estar jogando em casa. A gente viu o que aconteceu ontem na chegada a Belém. E, assim, eu fui algumas vezes a Belém com o São Paulo e eu nunca vi um negócio daquele. Não sei se é porque faz muito tempo que o São Paulo não vai. A gente ia, pelo menos uma vez por ano, a gente ia a Belém. Eu nunca vi um negócio daquele, espetacular. Então, não sei se estará lotado o estádio, mas nós vamos estar jogando em casa. Então, ele vai ter que utilizar esses jogadores. O Luiz Gustavo, eu utilizaria, porque mesmo sem ritmo, mesmo pela idade, ele é um jogador experiente. É um jogador que sabe cortar os caminhos, certo? Então, eu utilizaria porque ele pode ser, aí para frente, muito importante substituindo o Pablo, que sofreu uma lesão que eu já tive, só que assim, no mesmo músculo, só que ao contrário, o dele, o tendão rompeu perto do joelho, abaixo. O meu... Abaixo? É perto do joelho. Porque assim, o músculo posterior da coxa, são duas inserções. Uma lá no joelho, a outra lá em cima, um pouco para baixo. Perto do bumbum. O dele rompeu o tendão lá na inserção do joelho. O meu rompeu o tendão com avulsão de osso, saiu um pedaço do osso lá em cima. Eu não sabia se você tinha tido essa aí. Você operou?
Não, eu fui sem cirurgia. Fiquei 4 meses parado. É um tratamento muito difícil. A volta é muito difícil também. Então, esse prognóstico aí de 2 meses para o Pablo, quem sabe não seja só isso. Eu imagino um pouco mais. O caso dele é diferente, porque foi feita a cirurgia, né? Então, como a cirurgia de ligamento cruzado de joelho, não esse tempo todo, né? Que o protocolo hoje são de 8 meses, mas também é uma cirurgia ali complicada, que a recuperação é complicada. Então, o que o Arnaldo falou anteriormente assim, o Sabino não joga faz muito tempo. Né? O último jogo do Sabino, se eu não me engano, foi lá em novembro na Série B pelo Sport. Isso. Né? O Nestor também. Só que é um jogador que eu também colocaria em campo para... Precisa jogar, né? Jogar um pouquinho, pelo menos jogar um pouco, né? Jogar... acho que ele tem que pensar que talvez esses ele vai ter que trocar, né? Então ele já tem que estar com a imagem, né? Você jogou lá, né? É úmido. O campo, tudo bem que está reformado, mas é pesado, chove bastante, é um desgaste diferente, né? É difícil mesmo, jogar em Belém é complicado. Teve um show antes de ontem, na terça-feira, teve um show lá, então a gente vai ter que ver como vai estar a condição do gramado também, aqueles shows grandes que ocupam o gramado inteiro, aquele negócio, enfim. Isso é um detalhe que pode não parecer, mas é relevante a hora que você pisa no gramado, ainda mais em Belém, é muito relevante. Assim, a informação que o Arnaldo passou pelos zagueiros que viajaram, foram 4 zagueiros, não sei se o Belém foi também. Acho que foram só os 4, acho que o Belém não foi. Pela informação que eu tenho, só foram os 4. Tá aí, torcedor São Paulino, a expectativa hoje é alta aí, para que o São Paulo consiga ganhar esse jogo e assim manter essa boa sequência de resultados positivos aí, né? E esperamos, né, pessoal, que dê certo sim, né, a chegada do Zubeldia aí. Tô muito confiante para que o São Paulo consiga ter uma boa sequência, né, de bons jogos aí. Sabemos que há muitos jogadores, né, no departamento médico, e a diretoria está estudando aí a possibilidade de fazer novas contratações. E vocês, pessoal, tem algum jogador em mente aí que gostaria que viesse para o São Paulo? Deixa aqui seu feedback, né? Sua participação nos comentários. Quem sabe assim a diretoria possa estar vendo seu comentário e levar isso em consideração. Tá confiante na vitória do jogo de hoje, hein? Deixa aí o seu palpite, pessoal. Vamos lá, tem mais novidades, informações aqui, né? Então aí, o Jamil Rodrigo ultimamente estava sendo bastante criticado aí pela sua atuação, né? Mas alguns falam também que ele jogou pouco tempo, né, no último jogo. Mas, né, lembrando que nos jogos anteriores, né, ele não demonstrou tanto interesse assim, de jogar no futebol bem, né, como ele joga lá na seleção da Colômbia, né? E também o São Paulo tem 5 desfalques, né, pessoal? Os principais titulares aí para esse jogo aí diante do Águia de Marabá, né? Né? E dessa forma aí o São Paulo viajou, né, com algum desfalque. Mas esperamos, né, que consiga ganhar, né? Porque o Águia de Marabá é um time, né, pessoal, que tem menos elenco qualificado. Então a obrigação do São Paulo, né, ganhar esse jogo aqui. Quero agradecer a todos vocês. Chegou até o final do vídeo, pessoal. Se é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho, que logo eu tô voltando a trazer mais informações, novidades de atualizações do SPFC.